Estamos começando mais uma pílula de conhecimento do projeto do 10º período de Psicologia Organizacional, que é a trajetória do psicólogo, né? A trajetória psi, do diploma à prática. E o papo hoje são questões jurídicas. Todo mundo já começou até a ficar arrepiado que começou a assistir esse vídeo, né? Mas a doutora Mônica vai deixar ele bem leve pra gente. Vamos lá, Cá, é com você. Olá a todos, meu nome é Karina, também sou advogada e estudante de psicologia do 10º período. Hoje vamos conversar, com a doutora, advogada, doutora Mônica Belotto, nossa convidada de hoje. Doutora Mônica Belotto, a palavra é sua. Olá, prazer enorme ser convidada para estar aqui com vocês, responder essas questões dos formandos em psicologia e como eles vão atuar e quais as precauções que eles devem ter, né? Eu sou advogada contemporânea da doutora Karina, de longa data já. A gente não vai revelar para que vocês não saibam a nossa idade, mas eu também sou especialista em psicanálise clínica, em psicologia jurídica e psicologia forense. E estou aberta aqui no que eu souber responder para vocês, o que for de interesse, explicar para vocês como funciona no direito. Muito obrigada. E eu vou começar com a primeira pergunta que surgiu, que foi assim, o psicólogo, ele pode realizar atendimento, teleatendimento. Mas quais são os cuidados jurídicos para fazer esse tipo de atendimento? Porque o teleatendimento, ele surge por causa da pandemia, né? E aí, o que acontece? Na verdade, o teleatendimento ele já é anterior à pandemia. Ele vinha nas populações ribeirinhas que não tinham acesso presencial aos locais, Que porque eles legal. tinham que pegar jangada, tinham que pegar barco, e isso realmente dificultava a saúde mental, né? E aí aquela equipe multiprofissional. Mas aí em 2018, o CFP, vendo essa situação, ele colocou a portaria, a resolução número 11 de 2018, que fala do teleatendimento mediado por tecnologia. O que é importante quando você for fazer um teleatendimento? Que você tenha um termo de livre consentimento, ou o que a gente chama no direito de contrato, entre o psicólogo e o paciente, ou o psicólogo e o cliente. O que é importante constar nesse contrato? Primeiro, o nome do psicólogo, o número do CRP e da outra parte, da parte do paciente. Vai ter que ter o nome do paciente, o endereço do paciente, RG, CPF e, de preferência, um contato caso esse paciente suma, caso aconteça alguma coisa com esse paciente. Nesse contrato, também é muito importante, no direito, a gente fala que o contrato faz lei entre as partes. Então, aquilo que é contratado não sai caro. Então, nesse contrato, o que deve estar constando a mais, assim? Vamos colocar que você repara, assim, numa primeira entrevista, que esse paciente tem algum tique ou tem algum desvio, que ainda não está claro para uma hipótese diagnóstica, mas que lá na frente você percebe que talvez você tenha que chamar um terceiro, indicar esse paciente para um psiquiatra, para intervenção medicamentosa. Então, isso já tem que constar no contrato. Caso o psicólogo perceba que alguma coisa não se ajusta ao tratamento terapêutico, será necessário a consultar um clínico geral, também pode ser, caso você veja um problema de saúde, ou a um psiquiatra, tá? Eu tenho uma dúvida aí, eu sei que você está explicando, mas gerou uma dúvida aqui. Mas no teleatendimento eu consigo mandar esse contrato para ele, ele assina e manda de volta? Como é que funciona isso? Consegue. Como é que funciona isso? Você vai fazer um contrato por e-mail. Você pode assinar pela plataforma.gov.br e ele também. Legal. Caso ele não tenha essa plataforma, o que ele pode fazer? Ele imprime esse contrato, ele assina, escaneia e devolve para você. Hoje tem muitos aplicativos de celular para escanear super fácil. Olha a dica tá? aí. Bacana. Então, isso tem que estar assinado. De preferência, peça um documento desse paciente. Peça uma xerox do RG, ou da Carteira Nacional de Habilitação, né, para você confirmar esses dados. Então, continuando lá na minha explicação, você às vezes vai precisar, nesse termo de livre consentimento esclarecido, avisar que durante as sessões talvez seja necessária a intervenção de um psiquiatra, ou se esse paciente trouxer uma cena de violência doméstica que no começo ela é muito omissa e que vai precisar de uma intervenção por lei,
tá? A lei penal fala, e a Lei Maria da Penha vai falar, e a Lei 10.700 vai falar, que você percebendo uma violência doméstica, você tem que automaticamente notificar aos órgãos. E quais são os órgãos? Você tem que notificar a delegacia. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também vai ter um artigo específico. Eu não vou ficar falando muito no número de artigo, porque senão vocês vão ficar com medo. Não, mas eu já tô gostando de tudo. Vai falando que eu tô tomando uma aula e quem tá assistindo também tá tomando uma aula, porque quem tá começando na faculdade agora, primeiro, segundo, terceiro, tudo vai ser importante. Pode continuar aí. Tá, e o ECA, ele fala o seguinte também, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre que você pegar uma criança que vai te mostrar, de alguma forma, que ela está sofrendo maus tratos físicos, psicológicos, ou até mesmo na alimentação, que essa criança está sendo deixada de lado, é necessário fazer a notificação. E para onde vai fazer essa notificação? Para o Conselho Tutelar. Tá? Então, a priori, quando eu tenho uma mulher vítima de violência doméstica, que ela não traz esse problema como a queixa inicial para vocês, mas que vocês percebem que a demanda envolve aí uma violência doméstica, ou uma agressão, um provável feminicídio, vocês vão ter que deixar avisado esse paciente que vocês podem intervir junto aos órgãos públicos para notificação. Caso a delegacia seja distante, essa denúncia ou notificação pode ser feita para o Ministério Público, tá? E a da criança também. Caso você esteja com problema com o Conselho Tutelar, aonde eu mando essa notificação? Para o Ministério Público da sua cidade. Aqui em São Paulo, a gente tem o Ministério Público, que eu acho que é o melhor de todos, que fica ali no bairro da Liberdade, né? Quase centro, Sé. E ele acolhe todas as pessoas nas denúncias individuais e coletivas, tá? Bacana, nossa, muito, muito esclarecedor. Eu vou deixar agora a colega Karina, você tem a segunda pergunta aí? Vamos lá. Então, doutora Mônica, me diga, o sigilo profissional do psicólogo é obrigatório por lei? Quando ele pode ser quebrado? Me explique mais sobre isso, doutora Mônica. Essa pergunta é uma baita de uma pegadinha, né? Vamos lá. Essa pergunta é o seguinte: existe um princípio no direito. Eu vou tentar abdicar do juridiquês, tá? Mas vou ter que falar algumas palavras jurídicas aqui. Existe um princípio no direito que vai falar de norma especial, derroga norma geral. O que significa isso? Vamos lá. Os psicólogos, eles têm um órgão de classe, que é o Conselho Regional de Psicologia, que está submetido ao Conselho Federal de Psicologia, ok? Esse Conselho Federal emite resoluções. Para quem servem essas resoluções? Para todos os psicólogos inscritos no CRP, um CRP ativo, que é o correto? Então, essa resolução é chamada de resolução especial. Serve só para quê? Para psicólogo. Assim como os militares. Os militares, eles não respondem pela lei comum, eles respondem pelo Código Militar. Os padres, os bispos, também arcebispos, vão responder pelo código canônico deles. Então, isso são normas especiais, tá? E no direito, a gente fala que a norma especial derroga a norma geral. Quem é a norma geral? O Código Civil, o Código Penal, Código do Meio Ambiente, Código do Consumidor, isso serve para todos nós. Mas quando você estiver no ofício da sua profissão, você está numa lei especial, tá? Aonde está a polêmica? O artigo, eu falando que não ia falar, mas eu falo. O artigo 154 do Código Penal, ele vai falar de sigilo profissional. Que toda pessoa que rompe o sigilo profissional vai cumprir uma pena mais multa. Tá? E o que o Código Especial de vocês vai falar? Lá no artigo 9º e 10º, eu vou até ler para vocês, para ficar bem explicadinho isso, que isso daí é uma baita pegadinha. O artigo 9º aqui do Código Especial de vocês vai dizer: é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que têm acesso no exercício profissional. Esse é o código de vocês.
O artigo 10 vai dizer o seguinte: nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no artigo 9º e as afirmações dos princípios fundamentais desse Código, excetuando-se os casos previstos em lei. Quais são esses casos previstos em lei? Acabei de falar para vocês: a mulher e o menor. A lei geral. O psicólogo poderá decidir, ele pode decidir, então não é compulsório, não é obrigatório, é facultativo, pela quebra do sigilo, baseando a sua decisão na busca do menor prejuízo. Que eu entendo, tá? Mas eu já falei isso diversas vezes e vou repetir. No direito, 2 mais 2 não são 4, tá? Vamos supor que exista um processo correndo na infância da juventude lá, na vara da infância e juventude. E esse menor, ele tem, vamos supor, um desvio de conduta. Eu nem posso chamar de desvio de conduta. Hoje a gente falaria em transtorno opositor desafiador, né? E aí, você vai lá e o menor te contou. Então, por exemplo, que ele já estuprou diversos animais ou diversas crianças. Você não deve chegar em juízo e falar assim: olha, o menor me falou, e dar os requintes, né? Dar os requintes dos detalhes. Não. Qual é a melhor forma de fazer isso? Pegue um teste e faça um teste com esse menor. Depois desse teste, você vai fundamentar que provavelmente há indícios que, de acordo com o teste, que está regularizado no SATEPS, e, aliás, prestem atenção demais nisso, e não usem teste fora do SATEPS, que os advogados adoram quebrar esses relatórios, tá? Então, foca no SATEPS, e aí, no SATEPS, você vai achar um teste exatamente para o transtorno opositor desafiador, e você vai depor em juízo que, de acordo com o teste, você está falando de matéria técnica, você não está falando do paciente em si. De acordo com o teste, há indícios que o menor possui algum tipo de parafilia, tá? Ou desvio sexual. Seria a melhor conduta a se tomar. E não chegar em juízo e fazer fofoca de vizinha, né? Ah, sabe, o menor um dia chegou e ele estava usando um boné vermelho, uma calça jeans, camiseta branca, e ele me falou que ele estava estuprando todos os coelhinhos da vizinha. Não. Né? Não façam isso, por favor. Usem um teste adequado, façam uma entrevista adequada e fundamentem sempre a resposta de vocês na literatura, na abordagem que vocês utilizarem ou em testes, tá? É o melhor jeito de sair dessa briga entre o Código Penal e o Código Civil, que vai dar direito a danos morais e materiais, e a lei especial de vocês. Lembrando sempre que é uma faculdade. Ou seja, não é obrigatório vocês falarem sobre os pacientes. Vocês podem se negar, falar assim: não, a minha lei especial falou que eu não preciso. Se eu quero, só se eu achar necessário. Eu tenho esse arbítrio. Bacana. Okay? Assim, quer dizer que se chegar um mandado dizendo que eu tenho que falar sobre aquele paciente, eu não sou obrigada. Você vai usar o artigo 10, aí decora, esse artigo tem que decorar. Você vai usar o artigo 10 do Código de Ética, bem aonde ele fala assim: o psicólogo poderá decidir pela quebra do sigilo. Então, quem decide? É você ou é o juiz? Sou eu. É o psicólogo. Bacana. Tá? Caso de quiprocó, pode me chamar que eu ajudo. Já estamos aqui, ó. Meninas, eu vou trazer para vocês a terceira pergunta, que é... Vamos lá. Que eu acho que é a que mais dá problema. Qual a diferença jurídica entre prontuário, relatório e laudo psicológico? Aí eu vou deixar agora assim, fazer aquele buf da bombinha que aparece, sabe? Tá na sua mão. Vamos lá. Bom, no dia a dia de vocês, o que é comum de documento? Então, vocês recebem um paciente e vocês vão fazer uma primeira entrevista. Nessa primeira entrevista, vocês vão fazer a anamnese ou um documento chamado prontuário. O que deve ter nesse prontuário? Geralmente eles têm um formato pronto, ele tem o nome da pessoa, por quem foi indicado, o nome dos pais, qual é a relação com os pais, se ele mora sozinho, se ele faz uso de medicamentos, se ele é usuário de droga. Você vai ter essas informações gerais nesse prontuário, nessa anamnese. Né? E aí, você, cada vez que atende esse paciente, deve deixar relatórios.
Você tem que deixar isso documentado no mínimo 5 anos pelo código de ética aqui de vocês, ok? Mas o que vocês vão pôr nesse relatório? Paciente chegou com um boné vermelho, calça jeans, blusa branca e falou que está apaixonado pela vizinha. Não, vocês não vão fazer isso. Vocês vão pegar a abordagem que vocês mais se afinizam e vão, com base nessa abordagem, anotar nesse relatório, nesse prontuário, aliás, desculpa, nesse relatório. Eu vou trazer a psicanálise, porque é uma abordagem que eu estudo há mais de 10 anos e ainda pretendo continuar, porque a gente nunca acaba. E você vai colocar ali castração. Ele trouxe uma frustração com a castração, sendo que ele teve que reprimir os impulsos, apresentando uma condição de frustração ou depressão, ou compulsão. Você relatou o que aconteceu na entrevista, mas você não fez a fofoca. Isso que é importante saber no relatório. Agora a gente vai falar de outra matéria, porque você me perguntou sobre laudo. E aí nós temos que partir para uma outra parte, que é uma parte que eu gosto muito, que é a psicologia jurídica e a psicologia forense. Geralmente, quando a gente tem um processo, e hoje, eu detesto usar esse termo, mas eu vou usar. Está na moda os pais brigarem e colocarem como alvo da disputa os filhos menores. Tá? Isso está muito comum. Então, o que a gente vem observando? Os pais acusam as mães de alienação parental, porque o rol da alienação parental, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, por exemplo, se a mãe não deixa o pai participar da reunião da escolinha, se a mãe viajou para longe com a criança, se a mãe foi correr no Ibirapuera, levou a criança, se a mãe viajou para Itu e foi comer um churrasco num restaurante e levou a criança, tudo é alienação parental, praticamente, tá? Então, tudo, você falar mal só já não é mais alienação parental, você usar os laços que você tem, virou alienação parental. E, geralmente, acontece uma coisa muito séria, muito grave, que essa mãe, para contra-atacar esse pai, acusa esse pai de violência ou abuso sexual contra o menor, que é considerado estupro, tá? Você assiste um filme pornográfico com uma criança de 8 anos, já é considerado estupro. Então, pela lei do menor, pela lei especial do menor. E aí vira uma bagunça jurídica, porque, na verdade, a ação de guarda, alimentos, etc., era entre 2 adultos, não era? Entre a mãe e o pai litigantes. Só que a guarda é de quem? É para o pai ou para a mãe? Não, envolve o filho. E aí essa briga começa em cima dessa criança. E uma das indicações do Estatuto da Criança e do Adolescente é que o Ministério Público solicite, ou o próprio juiz também pode solicitar, estudos sociais. O que é estudo social? Geralmente, onde tem um conselho tutelar, você vai ter o CREAS junto, vai ter o CRAS, vai ter todos os outros órgãos que compõem esse conselho tutelar. E quem vai fazer esse estudo social é uma psicóloga e uma assistente social do CREA. Tá? O que é esse estudo social? Elas vão lá na casa do menor, vão ver se ele está sendo bem alimentado, se ele gosta da mãe, se a casa é um bom lugar para morar, etc, etc. Isso chama estudo social, tá? Poderia chamar relatório, certo? A psicóloga que vai lá pode ir lá e criar um relatório. Com base na abordagem tal, observei que a criança não foi capaz, questionada sobre o pai, apresentou dificuldade em regular suas emoções, mordendo lápis, quebrando giz de cera, né? Coloca, mas você está fundamentado sempre na abordagem, você tem que lembrar disso. E esse é um relatório, tá? Aí, quem é o laudo? Por que eu peço um laudo? Para que serve um laudo? Vamos continuar no exemplo da alienação parental. Como ela está muito na moda ultimamente, tem se falado muito disso. Eu quero saber se essa criança tem a síndrome da alienação parental. O que vai ter que acontecer aí? Entrevista e teste. Quando ele fizer um teste, ele pode emitir o que nós chamamos de laudo no teste. Tá? Geralmente, quem faz o laudo é um médico psiquiatra. O teste serve de embasamento para o laudo. Aí o psiquiatra e o psicólogo assinam um laudo.
ok? O que o psicólogo tem que fazer, que é a obrigação dele? Testes exclusivos do psicólogo, como o Rocha, que é um teste muito apreciado no sistema judiciário, ele entra como relatório. O teste entra como relatório. Se ele não tiver com a assinatura de um médico psiquiatra que avalize isso, tá? Você já faz o relatório baseado no que você presenciou lá e entrega para o juiz. Como que funciona essa entrega para o juiz? Geralmente, na área criminal, onde o risco de morte é maior, o que acontece? Você tem profissionais lá que são concursados como peritos, psicólogos de plantão, você vai ter esses profissionais que vão estar nas varas, inclusive, da família. Geralmente, na parte trabalhista e algumas áreas da infância, da juventude, e principalmente nas varas de família, você pode se inscrever, você tem que fazer uma especialização para isso, você pode se inscrever como perito judicial, não tem concurso nessas áreas, só na criminal. Quando acontece crime, tem concurso. Quando não acontece crime, você pode se inscrever. E até o código de vocês tem... Pode falar. Qual seria a especialização que a pessoa tem que fazer? Não é fácil. Já fiquei frustrada. Eu não vou mentir, né? Então, por exemplo, eu sou formada em Direito já há mais de 2 décadas e atuei numa outra área, atuei com Direito do Trabalho por mais de 15 anos. E aí eu comecei a ter muitas demandas da área da família em problemas exatamente de alimentos e guarda, tá? E aí, no direito, a gente aprende só sobre vítima morta, né? Vítima viva assim, quase não é falado, um tabu, né? E aí, o que você faz com a vítima viva? Né? Aí eu fiquei me perguntando quando eu fui para essa área e eu comecei a estudar a psicanálise, uma abordagem, assim como qualquer outro advogado pode estudar também teoria comportamental, a fenomenológica, e pode até atuar como terapeuta, não como psi, tá? Não coloquem psi. Quando você é terapeuta, você é terapeuta. Você não é psi nenhum. Psi é psicólogo, tá? E aí, eu fui fazer uma abordagem. No caso de vocês, acho que seria um pouco diferente. Vocês são formados em psicologia e aí vocês vão ter que fazer especialização ou em direito do trabalho, ou em direito de família, ou em direito da infância e da juventude, ou em direito penal, se vocês quiserem prestar concurso público, tá? Além disso, vocês têm que ter um teste que vocês são especialistas. Onde faz essa especialização? Você tem testes que são exclusivos de psicólogo, você tem inventários que não são exclusivos de psicólogos, e você vai ter outros testes que também não são exclusivos de psicólogo. O que é interessante é você se especializar num teste exclusivo de psicólogo. Exemplo, o Rocha, o AIS, o CAT, tudo isso é exclusivo de psicólogo, tá? Ninguém pode usar a não ser o psicólogo. E aí vocês vão ter que ter essa especialização também. Então, vão ter que se especializar numa linguagem jurídica, porque, infelizmente, o relatório que vocês vão emitir vai ter que estar numa linguagem acessível para o juiz, tá? E vão ter que usar as abordagens da psicologia, mais especialização em testes, ok? Joia. E escrevi juridicamente. Então, na aula de português jurídico, né? A gente tinha um dicionário na faculdade de... Era português jurídico, não era, Karina? Não lembro o nome. Era Plácido e Silva, eu acho. Do Plácido e Silva. Era, não é? A gente aprendia, né? Desde o primeiro ano aí. E aí é isso. Agora você me perguntou de uma coisa chamada parecer. O que é o parecer? O perito é um psicólogo nomeado pelo juiz. Ele é neutro. Ele não é nem a favor do papai, nem a favor da mamãe. Ele é neutro, ele vai avaliar aquela situação com neutralidade para o juiz. Aí o papai e a mamãe receberam uma perícia que fez mal para eles, que acabou derrubando a prova que eles tinham feito. Eles vão contratar um assistente técnico. Quem é o assistente técnico? É um psicólogo que trabalha junto com um advogado
que vai tentar derrubar o parecer do perito. O parecer não, o laudo do perito, ou o relatório do perito, tá? Esse é o assistente técnico. Hoje eu trabalho com essa parte, né? Derrubando laudo pericial, derrubando relatório pericial, é a parte. Eu não sou neutra, eu estou defendendo uma parte. Porém, a minha defesa dessa parte, eu não posso atacar o laudo falando que o psicólogo não observou que o menor estava usando shorts rasgados, blusa rasgada, não posso fazer nada disso. O meu ataque é, ele nomeou corretamente o documento que ele entregou? O teste que ele usou está validado de acordo com os SATEPs? Quantas entrevistas ele fez para tirar aquela conclusão? Aquela conclusão está em qual abordagem? Isso é verdade? Esses são os meus ataques. Eu não estou fazendo nada pessoal contra o perito. Não é isso. Eu vou derrubar as exigências que são feitas para o laudo de acordo com a resolução. Vocês têm isso, eu acho que é na resolução 6 ou 10. Vocês têm 6 de 2019. Vocês vão ter uma resolução, como fazer um laudo, um relatório, um parecer. Vocês só tem que saber isso decora e salteado, se quiser brincar no judiciário, tá? É difícil essa profissão? Não, é uma profissão que remunera muito bem, mas ela não é uma brincadeira, ela é uma seriedade, porque você sempre vai estar mexendo com a vítima viva. E aquilo que você fizer, nenhuma sentença judicial devolve a dignidade para a vítima. O trauma sempre vai continuar. Então, quando você for intervir num processo judicial dessa magnitude, é muito importante que você lembre que esse ser humano é um ser humano que está vivo e tem capacidade de se adequar e voltar a estar sem trauma, voltar um pouco melhor restabelecido para o convívio social. Tá? Então, isso é muito importante ter na cabeça. Vai requerer anos de estudo, não vou passar pano, vai precisar estudar. Não é qualquer cursinho que abre aí que dá para fazer. Vou fazer cursinho de especialização em psicologia forense, né? Não é bem assim, gente. Você vai para faculdades sérias, principalmente as de Curitiba e do Rio de Janeiro, que foram as pioneiras na psicologia jurídica forense, e é ali que você vai se formar, né? Naquela pessoa que vende o cursinho no Instagram, geralmente não é a melhor indicação que a gente tem para currículo de assistente técnico e perito. Muito legal. Respondi? Pra caramba, a cabeça tá fervilhando aqui. Muita informação interessante. E assim, a gente vai chegando ao fim, né, da nossa entrevista com a Mônica. Queria saber se você, da área jurídica, você quer deixar algum recado para quem está se formando na psicologia. Eu sei que daqui a pouco você também está se formando, além de advogado em psicologia também. Se você quer deixar um recado aí para quem vai se formar agora, quem escolheu essa área. Tá, eu vou deixar assim. A princípio, eu relutei muito para entrar numa faculdade de psicologia, tá? Quem é formado em direito geralmente é muito pragmático, e você entrar numa faculdade de psicologia, ela mexe com você. Você só entra quando você realmente precisa de mais recursos, né, para usar na sua profissão, que no meu caso sempre foi ser advogada. Então, eu continuo sendo advogada e vou continuar mesmo formada em psicologia sendo advogada. Isso não vai mudar nunca. Mas a psicologia é um plus, ela agrega. E foi muito engraçado que quando eu comecei a fazer psicologia, eu falei assim, nossa, me livrei. Não vou ter que fazer mais petição inicial, não tenho mais que escrever nada, só tenho que ouvir o paciente, entender o paciente. Gente, que tombo que eu tomei. Eu só faço prontuário, relatório, eu peticiono na faculdade, mais do que a gente peticionava na faculdade de Direito, porque na faculdade de Direito, quando a gente fazia estágio, na nossa época o MEC foi bem rigoroso, a gente tinha 6 meses de estágio em cada matéria, né? Então, por exemplo, eu fiz estágio na FEBEM,
E aí que você fazia um relatório mensal do que aconteceu ali, do que você aprendeu, e colocava lá 20 horas que você fez o estágio, às vezes fazia mais. Quando eu fiz estágio no Ministério Público do Trabalho, era a mesma coisa, era um relatório só, que englobou um ano da minha vida. Na Justiça do Trabalho também, um relatório só. Direito não, é cada subjetividade um relatório, né? Na Em psicologia. cada subjetividade um relatório. Essa documentação, ela é chata, né? Não é uma coisa legal de ser feita, mas ela é a única garantia que se você sofrer um processo lá na frente, vai te dar retaguarda, tá? Então, não tem como não gostar de fazer. Ou você gosta, ou você faz. Porque hoje a gente está numa era que tudo vira processo. Até uma palavra mal interpretada vira processo. Se você não se respaldar e não guardar esses documentos, você realmente vai ter problema. Tá? Então, eu deixo um conselho para vocês, que escrevam bastante, pratiquem fazer relatórios sucintos e que informem bem sobre a subjetividade que vocês estão atendendo. Ai, muito obrigada, Karina, doutora Karina. Muito obrigada, doutora Mônica. Foi um prazer. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que vai assistir esse vídeo. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Tomara que você não pegue nenhum laudo meu para quebrar. Tá bom? Tamo junto, tá bom? A gente faz junto, né? Tamo junto. Assim ninguém quebra de ninguém. Eu do lado ali. Brincadeiras à parte. Foi muito bacana, muito esclarecedor. Muito obrigada, viu? Um grande beijo para vocês. Obrigada, beijo para vocês. Parabéns pela proposta. Achei uma proposta incrível, porque muita gente sai bem cru, né, da faculdade. Isso é bem perigoso. E a pessoa não sabe quais os caminhos trilhar. Mas vai na fé, que a fé não costuma falhar, viu, gente? Muito bom. Tudo de bom. Até mais. Tchau.